A seguinte descrição é muito detalhada e, embora seja muito extensa para ser decorada, talvez sirva como guia de referência. Uma igreja local é um ajuntamento de cristãos batizados. Atos capítulo 2, versículo 41, reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 18, versículo 20, e 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 a 9, capítulo 5, versículo 4, etc., que se reúnem regularmente numa determinada localidade, de acordo com o modelo encontrado no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, versículo 41 e 42, e desenvolvido plenamente nas epístolas, como 1 Coríntios e 1 Timóteo. Tal igreja local é uma comunhão espiritual. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17, que se expressa visivelmente ao se reunir para o partir do pão, para a oração, para testemunho coletivo, para ensino da palavra de Deus e para a pregação do Evangelho. Os membros foram reunidos pelo Espírito Santo, Marcos capítulo 14, versículo 3, e Romanos capítulo 8, versículo 14. Sua autoridade única é a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, e eles têm a promessa de ter Cristo no seu meio, Mateus capítulo 18, versículo 20. Eles são a residência do Espírito Santo na terra, portanto, são um templo santo ao Senhor, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 15 e 16. Tal igreja é guiada por presbíteros piedosos e servida por diáconos fiéis, tanto em ministério material quanto espiritual. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 16. O sacerdócio de todos os cristãos é exercido na adoração, no louvor e na oração, e os dons dados pelo cabeça ressurrecto da igreja, Efésios capítulo 4, versículos 8 a 13, têm liberdade para funcionar sob o controle do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 23 a 40. Há uma linha nítida de demarcação entre os que são membros de uma igreja local e os que não são. Também a pureza é mantida por um exercício de disciplina cuidadoso, piedoso e compassivo. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 13. Esta é uma afirmação escrita cuidadosamente, mas não reivindica nenhuma autoridade própria. É somente a palavra de Deus que tem autoridade na esfera do testemunho para Deus. A Igreja de Deus em Corinto. 1 Corinto é chamada por John Caldwell de a Magna Carta da Igreja. É claro que ele estava se referindo à igreja local, pois esta epístola é a epístola da igreja local. É singularmente a epístola do ajuntamento, a epístola do senhorio e da autoridade de Cristo, do Espírito Santo, e ao mesmo tempo é uma epístola de correção. Há vários termos descritivos usados para uma igreja local que nos ajudam a entender a sua ordem e as suas funções. 6 destas descrições estão nas cartas aos Coríntios. Primeiro, Igreja de Deus. Ela é chamada de Igreja de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Encontramos essa expressão 3 vezes no Novo Testamento e sempre se refere a uma igreja local. Paulo diz: persegui a igreja de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Alguns pensam que ele estava se referindo aos cristãos em geral, mas isto é muito improvável. Não há nenhuma evidência para sugerir que existia qualquer outra igreja local a não ser a igreja local em Jerusalém, naquele tempo, embora outras igrejas fossem formadas logo depois da conversão de Paulo, Atos capítulo 9, versículo 31. A perseguição liderada por Paulo fez com que os cristãos de Jerusalém se espalhassem pela Judéia, Samaria e Galiléia, e alguns deles foram perseguidos até a remota Damasco. A Igreja de Deus nos fala
do propósito de uma igreja local. É o testemunho coletivo para Deus no mundo? Como é maravilhoso pensar que Deus escolheu um instrumento tão despretensioso como uma igreja local para ser seu testemunho. 2. Lavoura de Deus. Lavoura de Deus é uma descrição usada para a igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Muito trabalho foi executado nesse campo, mas Deus deu o crescimento. Essa expressão descreve o implantar de uma igreja local e cremos que este padrão de plantar ainda prevalece. O evangelho foi pregado, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 4. Almas foram salvas, capítulo 3, versículos 5 a 7. Os princípios de como reunir foram ensinados, capítulo 3, versículos 9 e 10. E a igreja local foi formada. Aprendemos de Atos, capítulo 18 e versículo 8, que quando essas pessoas ouviram a palavra de Deus, elas creram e foram batizadas. A ordem sempre é esta: batismo não é a porta de entrada a uma igreja local, mas, no plano de Deus, é colocada antes da porta e, de preferência, perto da porta. 3. Edifício de Deus. No mesmo versículo, de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, a igreja em Corinto é chamada de edifício de Deus. Não é difícil de ver que o modelo para uma igreja local é enfatizado nesta parte da epístola. Os construtores são os ensinadores, cujo ensino é construir sobre o fundamento já lançado e de acordo com o padrão divino de construção. Recentemente vi um panfleto que afirmava que somente o alicerce precisa ser de acordo com o modelo e que é responsabilidade de cada igreja local ver como a estrutura deve ser edificada. Isso é totalmente inaceitável à luz do fato que a estrutura é o edifício de Deus, além de ser um templo de Deus e uma casa de Deus. 4. Templo de Deus. A igreja local é templo de Deus, porque o Espírito Santo reside nela. Seu caráter santo é devido à sua presença, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Neste ponto, na Epístola aos Coríntios, se inicia uma nova seção que trata da pureza da igreja local, e ela continua até o final do capítulo 7. A ideia de um templo nos faz pensar em louvor e adoração. Isto está de acordo com Filipenses capítulo 3 e versículo 3, onde os espíritos redimidos, sob a direção do Espírito Santo, produzem adoração. 5. O corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12 e 27, a igreja local é vista como o corpo de Cristo. Não há nenhum artigo aqui, pois o contexto é que a igreja em Corinto é como um corpo, cada membro ligado, de forma vital, a todos os outros. A provisão para a igreja local por meio de dons espirituais, de acordo com todas as suas necessidades espirituais, é o assunto do capítulo 12. A igreja local é vista como o corpo de Cristo, porque cada cristão nela é necessário, assim como cada membro no corpo humano é necessário para o seu perfeito funcionamento. Uma leitura cuidadosa de 1 Coríntios capítulo 12 também irá mostrar a verdade de o corpo no seu aspecto mais amplo. Versículo 13. A presença do artigo no versículo 12, o corpo, salienta ainda mais a ausência do artigo no versículo 27 na língua original. Não há artigo antes de o corpo, embora haja no português. O versículo 12 é uma comparação. É impossível comparar uma coisa consigo mesma. Portanto, devemos concluir que, quando o corpo é mencionado pela primeira vez no versículo 12, se refere ao corpo humano, que é usado como uma analogia de o Cristo. O faz parte do texto original. Note a comparação. Assim é Cristo também. O versículo 13 fala da verdade de o Cristo
descrevendo o corpo espiritual. É bem provável que o versículo 14 retorne à afirmação original do início do versículo 12, pois repete a premissa de que há muitos membros no corpo, isto é, no corpo humano. Pelo que segue nos versículos 15 a 27, fica claro que Paulo apresentou esse assunto do corpo humano para poder desenvolver o relacionamento de um membro com o outro e aplicar isto à igreja local em Corinto. Esta é a razão pela qual dizemos que a igreja local tem funções semelhantes à de um corpo, pois este é o assunto claro dos versículos 15 a 27. Portanto, o versículo 13 fala do corpo espiritual de Cristo, e o resto da passagem trata do caráter, como de um corpo, de uma igreja local. Dizer que cada igreja local é um corpo de Cristo causa confusão. Cristo não tem muitos corpos, e é impossível escapar deste dilema se insistirmos em acrescentar nosso artigo definido a um substantivo grego. Uma igreja local não é um corpo de Cristo, mas somos corpo de Cristo. Sexto, Virgem pura. Paulo escreveu a estes mesmos coríntios: vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Que descrição mais linda para uma igreja local! Como uma virgem pura. Essa figura nos faz pensar num amor e devoção sincero, e é uma figura linda de pureza. O zelo que ele sente por eles é o zelo de Deus. Isto é coletivo e corresponde aos anseios do Espírito Santo pelo cristão individual. Em Tiago, capítulo 4, versículo 5, onde o propósito do seu zelo, ciúme, é que o coração inteiro do salvo seja todo de Deus. Sétimo, pequeno rebanho. Outras 4 expressões são usadas para descrever uma igreja local e podem ser ligadas às 6 que temos nas epístolas aos Coríntios. Atos capítulo 20, versículo 28, usa o diminutivo da palavra rebanho para descrever a igreja local em Éfeso. Vemos o rebanho total em João capítulo 10, versículo 16, mas a igreja local é um pequeno rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4, na língua original, a palavra rebanho é um diminutivo. Oitavo, casa de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a igreja local não é apenas chamada de igreja de Deus, mas também casa de Deus. Como a igreja de Deus, a ênfase está em ser chamado para fora, mas como a casa de Deus, a ênfase está em ser trazida ao lugar de ordem e de governo divino. Nona, coluna e firmeza da verdade. Neste mesmo versículo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a igreja também é chamada de coluna e firmeza da verdade. Isto sugere que a igreja local exalta o nome bendito do Senhor Jesus e está preparada para defender as verdades relacionadas a Cristo, como vistas no versículo 16. Décima, castiçal de ouro. Finalmente, as igrejas locais são vistas como castiçais de ouro em Apocalipse, capítulos 1 a 3. Cada uma delas estabelecida na sua própria base de ouro e responsável somente ao Senhor, que anda no meio das igrejas.